tarde, quarto ano. O tema da nossa aula de história de hoje é invasões francesas e holandesas. Para falar de invasão francesa, é preciso entender que no período pré-colonial, Portugal não estava tão interessado em colonizar o Brasil, porque a preocupação de Portugal na época era o comércio com as Índias, com as especiarias. Também precisamos lembrar do Tratado de Tordesilhas, que dividia as conquistas entre Espanha e Portugal. Vocês lembram disso, do Tratado de Tordesilhas? Sim, né? E esse Tratado de Tordesilhas deixou muitos países descontentes, né? Eles não ficaram satisfeitos com essa divisão. Então, vamos falar da França, que desde o princípio vai tentar uma aproximação com os indígenas aqui do Brasil, para que também pudessem explorar o pau-brasil, né? A madeira de pau-brasil, que era uma madeira que ela se retirava dela uma tinta avermelhada, né? Então, na época, né, na pré-colonização, esse era o produto, a grande riqueza explorada na época. Então, o que aconteceu? Vieram os portugueses, tiveram toda aquela relação conturbada com os índios, né? No início foi tudo bem. Depois, quando eles mostraram para o que vieram, que era colonizar a terra, que queriam tomar posse da terra, aí o relacionamento dos portugueses com os indígenas ficou muito ruim. Já com os franceses, eles tinham uma boa relação, né? Então, portanto, muitas vezes se tinha uma relação entre os indígenas e os franceses, que era muito boa. Então, foi nesse momento que foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Como vimos, né, esse sistema da capitania hereditária não deu muito certo. Somente 2 capitanias avançaram, né? As demais ficaram inabitadas. Então, foi nesse momento que entraram os portugueses. Os franceses tinham uma boa relação, como eu já falei, com o povo indígena lá daquela região. E com isso, eles utilizaram dessa boa vizinhança, dessa boa convivência, para manter relações de acordo com os nativos. O principal povo indígena, né, que nessa época, né, apoiou os franceses, foram os tamoios. Com esse tipo de apoio, surgiu a Confederação dos Tamoios, que foi uma aliança de diversos povos indígenas com os franceses, né? Eles apoiavam os franceses contra os portugueses. Então, a Confederação do Tamoio foi a união de várias tribos indígenas, né, que apoiavam o povo francês, né? O país, né, da França. E eles ficaram contra os portugueses. Eles tinham uma verdadeira rixa com os portugueses. Por quê? Quando os portugueses chegaram, eles escravizaram os índios, tomaram a terra dos índios, mataram muitos indígenas, né? Ainda trouxeram doenças. Então não tinha como ter uma boa relação, né? Então, com essa relação de apoio e aliança dos nativos à França, chega a fundar a França Antártida, lá por volta do ano de 1555. Com grande influência protestante, porque
na Europa, estava havendo um movimento da Igreja Católica contra os protestantes. Durante 5 anos ocorreram vários conflitos entre, entre as confederações dos tamoios e os portugueses. Tá? Não esqueça que Confederação de Tamoios, o que era a Confederação de Tamoios? Era o quê? Uma união, né, de várias tribos indígenas, né, que fizeram o quê? Uma aliança com os franceses contra Portugal, tá? Essa relação, né, de apoio e aliança entre os nativos, a França chega a fundar a França Antártida por volta do ano de 1555 e com grande influência protestante, porque na Europa estava havendo um grande movimento da Igreja Católica contra os protestantes. Então, durante 5 anos, ocorreram vários conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses conseguem expulsar, tá, os franceses do Rio de Janeiro e acabar com a Confederação dos Tamoios. Tá? Só que os franceses, eles não desistiram fácil, só porque foram expulsos. Lá por volta do século 17, os franceses estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, precisamente ali no Maranhão. Numa ilha, construíram o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Então, lá por volta do ano de 1615, os portugueses começaram a expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região. Vou falar um pouco da invasão holandesa. Filipe II era o rei da Espanha em 1580. Ele assume o poder após a morte do seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram a pertencer à Espanha, tá? Ao domínio espanhol. Então, houve que uma união das coroas, tá? Essa união de Portugal com a Espanha ficou sendo chamada de União Ibérica, tá? Porque Portugal e Espanha passaram a ser uma só. Tia Rosana, e daí? O que é Holanda? O que os holandeses têm a ver com isso? Holanda era dominada pela Espanha. Então, 1 ano após a União Ibérica, Holanda declarou-se independente, tá? Ela se separou de Espanha. E como era de se esperar, não foi nada amigável essa separação. Isso fez com que o rei da Espanha proibisse o comércio das colônias com os holandeses. Portugal e Espanha eram somente uma. Isso afetou o comércio nas colônias portuguesas, inclusive o Brasil. Isso não teria nenhum problema se Holanda não fosse um dos maiores investidores do açúcar brasileiro. Olha o problema aí, né? O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Na primeira invasão, eles ocuparam Salvador, que foi em 1642. E isso foi o quê? Por 1 ano. E a segunda invasão já foi em Pernambuco, tá? No estado de Pernambuco, em 1630. E lá eles ficaram o quê? 24 anos controlando todo o litoral nordestino.
Pernambuco era a capitania mais rica, lembra? Tinha uma grande produção de açúcar. Por isso, foi o local escolhido para ser invadido. Maurício de Nassau foi contratado para governar o território conquistado, e esse território passou a ser chamado de Nova Holanda. Holanda não travou toda essa batalha por causa do atrito, né? Briga que tinha com a Espanha, embora isso ajudou um pouquinho. Holanda tinha muito, mas muito interesse no açúcar. Tanto que no governo de Maurício de Nassau, a produção de açúcar aumentou, mas aumentou muito, consideravelmente. Inclusive, Holanda fez vários empréstimos aos senhores de engenho. E a única condição para emprestar, para fazer esses empréstimos para os senhores de engenho, foi que eles tinham que vender o açúcar à Holanda e não a Portugal. Essa foi a única condição. Holanda prosperou tanto, né? O governo de Maurício de Nassau, né? De tal maneira que eles emprestaram, né? Fizeram empréstimos para os senhores de engenho. E eles não cobraram esses empréstimos. Você não precisa me pagar. Eu só peço uma coisa: o açúcar só vai ser vendido pra gente, tá? Holanda, você não pode vender o açúcar para Portugal. Maurício de Nassau, como eu já falei, né? Eles fez muitas coisas boas, né? Muitas reformas em Recife. Ele fez obras públicas, melhorou a infraestrutura, realmente transformou Recife, né, em uma cidade super moderna, né, a mais moderna das Américas. Mas algo marcante no governo de Maurício de Nassau foi a liberdade religiosa, já que os portugueses eram católicos e os holandeses protestantes. Os portugueses estavam descontentes com essa união ibérica. Lembra que eu falei que Portugal e Espanha passaram a ser uma só? Essa união dessas duas coroas foi chamada de União Ibérica. Só que Portugal não estava gostando disso. Por quê? O que os holandeses falavam? Qual foi a condição dos holandeses? Que eles não fosse vendido a eles o quê? O açúcar. Né? Então isso não foi bom. Então começou o quê? Uma guerra com a Espanha e separou, né? Portugal começou uma briga lá com a Espanha e separou de novo. Esses dois impérios se separaram novamente. Portugal fez um tratado com a Holanda para se proteger da Espanha, já que a Espanha era inimiga em comum dos dois, né? Tanto de Portugal quanto dos portugueses quanto dos holandeses. E Maurício de Nassau estava investindo muito em obras públicas, na infraestrutura, e com isso que estava gastando muito e estava retornando para a Holanda menos dinheiro. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi demitido. Tá? Maurício de Nassau foi demitido do governo da colônia e então Holanda começou a cobrar aos senhores de engenho. Lembra que ele falou que não precisava mais, que não ia cobrar? Que era só não vender para quem? Para os portugueses. Só que demitiu Maurício de Nassau e com isso o quê? Começou a cobrar os impostos, né, de Holanda. Então Holanda começou a cobrar os impostos dos senhores de engenho. E houve o quê? Outro problema, né? Os senhores de engenho, né,
não tinham dinheiro para pagar, principalmente porque eles estavam cobrando com juros, e os juros não era pouquinho não, eram juros muito altos. Então, as cobranças dos empréstimos, mais a demissão de Maurício de Nassau, levou à insurreição pernambucana. O que é insurreição pernambucana, tia Rosana? O que foi a insurreição pernambucana? Foi a luta dos colonos pernambucanos contra a Holanda, tá? Então, os portugueses brasileiros, os escravos, os índios, todos eles se juntaram para expulsar os holandeses de Pernambuco. Lá depois, né, de 9 anos de guerra, né, lá, o Nordeste brasileiro foi reconquistado e passou a ser parte da colônia novamente. Foi fácil a reconquista, pois a Holanda estava em guerra com Inglaterra e eles não conseguiram, ajuda nesse conflito aí. Por isso que os holandeses perderam as terras para Portugal. Então, o que aconteceu? Os holandeses não tiveram escolha, né? Tiveram que deixar Pernambuco. Mas antes de deixar Pernambuco, o que eles fizeram? Levaram mudas de cana-de-açúcar junto com eles. Quando eles partiram, eles levaram mudas de cana-de-açúcar. E Holanda passou a produzir o seu próprio açúcar. E o açúcar que Holanda produzia tinha uma qualidade melhor e eles ainda vendiam mais barato para a Europa. Então, isso causou o quê? Muitos prejuízos. Causou um prejuízo enorme ao comércio na colônia. Tá bom? Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver a história, o ciclo do ouro, tá? Então, agora vocês vão pegar o livro de vocês de história, vão fazer novamente a leitura, tá? Aqui eu te explicou a história para vocês, agora vão ler no livro a história e depois vão responder as perguntas, vão fazer as atividades. E voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom.